gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade à aula passada, eu vou falar ainda sobre elementos da morfologia e hoje eu vou falar sobre os pronomes. Eu vou dividir a aula em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre os pronomes pessoais, de caso oblíquo e reto. Também vou falar sobre os pronomes demonstrativos e possessivos. Na segunda parte da aula eu vou falar sobre colocação pronominal. Isso vai estar em outro vídeo, na verdade, mas é só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. E colocação pronominal, na verdade, é onde o pronome está numa frase, numa oração. E é isso, eu vou começar então com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais estão divididos em três grupos. Pronomes pessoais do caso reto, e nós temos dois casos do oblíquo. O oblíquo átono e o oblíquo tônico. No caso reto, são os pronomes que todo mundo tem muita familiaridade, que a gente usa mais, que é eu, tu ou você, ele, ela, nós, vós ou vocês, eles, elas. No caso oblíquo, átono, nós temos me, te, se, o ou a, lhe, nos, vos, se, os, as ou lhe. Eu vou deixar aqui a tabelinha para vocês terem noção de como eu tô falando. E no caso oblíquo tônico, nós temos mim ou comigo, ti, contigo, si, consigo ou ele, ela, nós, conosco, vós, convosco ou vocês, e si, consigo ou eles, elas. Então, eu vou deixar mais um pouquinho aqui o tempo, a minha tabelinha. Se quiserem printar, fiquem à vontade. É só uma tabelinha que fica mais fácil de identificar qual pronome do caso reto está se referindo a qual pronome do caso oblíquo, dos casos oblíquos. Enfim, qual é o uso de cada um desses casos? O caso reto, ele geralmente não, ele é o sujeito de uma oração. Então, eu fui à escola, ela comprou o carro. Esse eu, esse ela, são exemplos de pronomes pessoais do caso reto, agindo como um sujeito da oração. A gente pode também usar, mas esse é bem específico para o tu ou você ou vós ou vocês, que eles podem ser usados como vocativos. Vocativos, caso alguém não lembre ou não saiba, é quando a gente está conversando com uma pessoa, aí você fala, por exemplo, Marcela, você viu o que aconteceu? Esse Marcela, você está conversando comigo, você está me chamando. Então, isso é um vocativo. E o vocativo a gente pode muito bem substituir por um pronome em vez de falar o nome da pessoa. Então, você pode falar, ei, você, onde está meu carregador? Em vez de falar, ei, Marcela, onde está meu carregador? Nós também temos o caso de quando a gente está falando de alguém ou de alguma pessoa e em vez de a gente repetir aquele nome, a gente usa o pronome. Mesmo caso do vocativo. Às vezes você já falou muitas vezes o meu nome e você quer falar você. Nesse caso seria, por exemplo, eu gosto muito da Luísa, ela é muito legal comigo. Então, em vez de eu falar eu gosto muito da Luísa, a Luísa é muito legal comigo, eu falo ela. Que aí facilita a frase e não fica repetitivo também. Entrando nos casos oblíquos agora, temos o átono e o tônico. A diferença principal entre os dois é ter ou não uma preposição acompanhando. Eu já vou entrar em morfossintaxe depois de tudo isso, tem mais acho que 2 aulas, mas só para adiantar um pouquinho. Na sintaxe, na análise sintática, nós temos esses pronomes, substantivos, adjetivos, elementos da morfologia que são os mesmos, mas como eles estão dentro de uma frase, a gente os analisa dentro daquela frase. Então, eles podem fazer tanto o papel de objeto direto quanto de objeto indireto. A diferença principal entre os dois é o objeto direto não tem preposição e o objeto indireto tem. Eu já vou também falar quais são as preposições, tem uma musiquinha muito fácil para guardar, e isso ajuda muito. Mas enfim, voltando à diferença entre tônicos e átonos. Eu vou dar exemplos. Nos tônicos, eu posso falar, elas vão viajar com a gente, elas vão viajar com vocês, elas vão viajar conosco. Tá vendo que esse com tá acompanhando todos os pronomes que eu falei. Até o agente também pode ser um pronome reto, só não é algo
considerado como oficial pela gramática, pelas normas gramaticais. Mas a gente, como eu tô falando agora, usa como um pronome, em vez de falar nós. Mas, de qualquer forma, eles viajarão conosco. Você quer ir ao cinema comigo? Eu não conseguiria passar no vestibular sem eles, por exemplo. Então, esse sem também é uma preposição acompanhando. Enfim, os tônicos têm essa diferença, que eles são regidos por uma preposição, eles são acompanhados de uma preposição. Já os átonos, exemplo seria eu te disse para não sair. Minha mãe te deu um presente. Nesse caso, eu tô falando te deu, eu poderia estar falando minha mãe deu um presente para você, mas eu tô usando o ti. Então esse ti, ele não tem nenhuma preposição junto. Se fosse o para você, ele seria um pronome, no caso, tônico, oblíquo tônico. Enfim, essa é a principal diferença. Eu posso citar vários exemplos, mas a diferença principal vai ser identificar se tem preposição acompanhando o pronome ou não. E agora, para lembrar das preposições, eu vou cantar uma musiquinha que, pra mim, gruda na cabeça. Eu tenho essa música guardada há uns 7 anos, pelo menos, de quando eu tava no ensino fundamental ainda. E eu vou cantar pra vocês, mas eu vou deixar a tabelinha aqui também, pra vocês irem acompanhando. A musiquinha é assim. A ante, após, até, com contradedês de em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. É isso. Se você decora essa musiquinha, fica muito fácil de lembrar quais são as preposições. Escreve no verso de alguma folha de rascunho, não sei, ou até no cantinho superior, assim. Cabem, são menos de 20, são acho que 16 ou 17, então é mais fácil guardar com uma musiquinha, pelo menos eu acho. Tem uma particularidade sobre o pronome oblíquo, que é mais para escrita mesmo, a gente não fala tanto, que é quando a gente substitui o pronome por lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, ou o. Eu vou entrar mais nisso, na verdade, em colocação pronominal, porque são regras mais rígidas para escrita. Porém, eu vou falar sobre o que é. Então, em vez de você falar eu vou pegar ele, você fala eu vou pegá-lo. E como funciona pra gente efetivar isso? Porque eu vejo muita gente que às vezes tenta usar pra deixar a escrita mais formal, mas acaba usando a regra gramatical de uma maneira equivocada para os padrões gramaticais, claro. Então, em vez de falar pegá-lo, escreve pegar-lo. Então, é uma regrinha assim. Quando tiver o lo, a gente sempre vai tirar esse R do final e geralmente tem um acento agudo. Então, pegá-lo, torná-lo, em vez de falar tornar, você tira o R e coloca um acento agudo no A. Hífen, lo. Isso acontece com verbos que terminam em R, em S e em Z. Então, você sempre vai tirar essas 3 letras e colocar um acento agudo, geralmente. Eu não vou lembrar agora exatamente se são todos os casos que a gente tem que colocar o acento agudo, mas é quase certeza que sim. Já o no, na, seriam verbos terminados em M, ou em ão, ou em oem. Como assim? Por exemplo, em vez de falar pegaram ele, você fala pegaram-no. Então, continua o pegaram, não muda nada na forma, coloca o hífen no. Quando a gente termina em o ou a só, também para substituir o pronome, aí a gente fala, por exemplo, em vez de falar eu vi ela no parque, fala eu a vi no parque. Vi hífen a, no parque hoje, em vez de falar vi ela no parque hoje. Enfim, são substituições mais para escrita, como eu disse, e eu vou aprofundar mais isso na colocação pronominal. Mas é só para vocês terem uma noção de que isso existe e como que funciona para escrever. Em seguida, nós temos os pronomes possessivos, ou seja, como diz o nome, eles indicam posse. É algo que pertence a mim, pertence a você. Então, vou deixar uma tabelinha aqui para vocês lembrarem melhor, associar qual é o pronome pessoal reto e qual seria o possessivo relativo a ele. Então, vamos lá. Meu, teu ou seu, dele, dela, nosso, vosso, deles, delas.
ou pode ser minha, tua, sua, nossa, vossa. E também nós temos o plural, que seria meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nossos, nossas, vossos, vossas, deles, delas. Basicamente seria isso. Então é tudo que pertence a alguma pessoa, seria um pronome possessivo. Então, em vez de eu falar a boneca da Marcela, eu falo a boneca dela, o artigo dele, o seu artigo, coisas assim. Já os pronomes demonstrativos, eles dependem, assim, na teoria eles dependeriam do quão perto um objeto ou uma pessoa estaria de nós, do falante. Porém, isso não dá certo na prática porque nós temos a seguinte coisa chamada variação linguística. Em Portugal, pode ser que eles falem este caderno, este livro, que é algo que está muito próximo de mim. Às vezes eu estou segurando. Enfim, eles usam o este, esta, isto. Nós não usamos isso. Isso. A gente sempre fala isso, essa, esse. Então, no caso, para nós não existe tanto esse este, esta. A gente substitui tudo por esse, essa. Quando é algo próximo. Quando é algo distante, a gente diz aquilo, aquela, aquele. E aí funciona essa questão de distância. Mas para nós brasileiros não tem tanta diferença você escrever esse, este, no caso. Essa ou esta. Um marcador, assim, na escrita que fica mais fácil de escrever o neste, que é algo que a gente não tem costume, é, por exemplo, quando a gente vai escrever alguma data, se a gente vai falar, que a gente quer falar de 2020, a gente fala neste ano. Então, isso é uma das poucas marcas que eu costumo usar. Eu não testei no vestibular, por exemplo, escrever nesse ano, mas eu acredito que não seja nada grave, nada que desconte pontos. Mas só por questão de estética ou talvez de uma correção mais rígida, para mim sempre funciona isso, a questão do tempo, se for algo que aconteceu este ano, ou, não sei, este mês, essa questão do tempo que acontece muito recentemente, a gente usa esse este, esta, neste, nesta. Bom, acho que para falar sobre os pronomes demonstrativos, eu posso usar uma frase que engloba todos de uma forma. Por exemplo, se eu disser, naquele mês de janeiro, eu recebi uma bolsa. Nesse mês, no mês de janeiro que eu estava falando, eu também entrei na faculdade, por exemplo. Aí eu continuo. Neste mês, então agora setembro de 2020, eu comecei a dar aulas, por exemplo. Então, tá vendo? Tem essa situação. Naquele, janeiro tá muito distante. Nesse, é porque eu tava falando daquele janeiro. Então, eu já trouxe o conceito, já trouxe a ideia de que é algo distante e que eu tô falando daquilo. Então, por isso que eu substituo por nesse. Mas eu poderia muito bem falar em janeiro, só pra eu mostrar como que é o pronome demonstrativo. E o neste, porque eu tô falando de setembro, que é o mês que nós estamos. Tem dois pronomes demonstrativos também, que eles também são usados para evitar repetição. Então, por exemplo, você fala as mesmas, os mesmos, o mesmo, a mesma, ou as próprias, os próprios, o próprio, a própria. Isso também são pronomes demonstrativos, mas eles não são tão explícitos quanto daquele, daquilo, aquilo, aquele. Enfim, todos esses pronomes demonstrativos que eu citei, eles são usados para fazer uma referência a algo que já foi dito. Então, você nunca vai começar um texto falando esta pessoa, você tem que referenciar quem é esta pessoa. Ou se você vai falar, por exemplo, neste mês, deixa claro, neste mês de setembro, nunca deixa só o neste mês, deixa isso para o resto do texto. É para isso basicamente que serve o pronome demonstrativo. E para indicar também algo, fazer essa relação entre algo próximo ou distante. Mas nunca se esqueçam de fazer a referência antes. Enfim, a primeira parte da aula era isso. Agora eu acho que vai entrar a parte mais complicada, que é a colocação pronominal, e eu vou deixar isso em outro vídeo.